Uniclac. Fala turma, beleza meus amigos concurseiros, concurseiras? Vamos falar agora das equivalências lógicas. Do que se tratam equivalências? Quando nós falamos de frases, proposições, sentenças que são equivalentes, nós estamos falando do que especificamente? Vamos lá, vamos colocar aqui logo de início um conceito bem curtinho, bem fácil, para que nós possamos entender. Olha lá, as proposições compostas, detalhe importante, compostas, serão equivalentes caso possuam, em qualquer circunstância, os mesmos valores lógicos. Então, se eu tenho uma sentença e eu digo que ela é verdadeira, uma outra sentença também verdadeira seria equivalente a ela, tá certo? Então, lógico, sobre o mesmo aspecto, né? Afirmando as mesmas coisas ou negando as mesmas coisas. Então, lembre-se que equivalência é a sentença que tem o mesmo valor lógico, sobre o mesmo aspecto. Lógico, tratando dos mesmos assuntos, dos mesmos verbos, tá certo? Então, olha lá, nós temos algumas regras para equivalências lógicas. Aqui nós estamos pensando que vocês devem estar afiados na simbologia, o que é conectivo, o que é proposição de forma simbólica. Por exemplo, essa primeira equivalência aqui, é uma equivalência da conjunção. O que eu estou dizendo? Que duas proposições, por exemplo, P e Q, se eu faço a inversão da ordem, Q e P, elas são equivalentes, elas não perdem o sentido, elas não perdem o significado lógico. Dá um exemplo simples para mim, Anderson. Vamos lá. Vamos supor que eu diga assim, Cuiabá é a capital de Mato Grosso e Curitiba é a capital do Paraná. Se eu trouxesse a ordem invertida, Curitiba é a capital do Paraná e Cuiabá é a capital do Mato Grosso, daria na mesma, ou seja, as frases seriam equivalentes, beleza? A ordem não importa. Então isso aqui é muito pouco cobrado em concurso público devido à simplicidade, né? A conjunção, se eu trocar a ordem, ela permanece equivalente, ela não perde o significado lógico, ela não perde o valor lógico, mantém o mesmo valor. Segunda, P, disjunção Q, ou, tá certo? A disjunção é o ou. Daria na mesma fazer a inversão também. Se eu fizesse Q, disjunção P, dá na mesma. Dá um exemplo, Anderson. Vamos lá. Parecido com o anterior. Se eu tiver uma frase do tipo, Carlos é médico, ou Pedro é músico, poderia dizer ao contrário, Pedro é músico, ou Carlos é médico. Teria o mesmo significado, não perderia o valor lógico, seria uma frase equivalente. O mesmo vale para a disjunção exclusiva, o terceiro caso aqui, A disjunção exclusiva é o caso do ou, né? Tá certo? Se eu disser assim, ou Maria é cuiabana, ou Maria é goiana, poderia trocar a ordem que o significado seria o mesmo, o valor lógico seria o mesmo. Ou Maria goiana, ou Maria cuiabana, tá certo? Então, eu posso trocar a ordem que a frase fica equivalente. Por que nós destacamos essas duas aqui, Essas duas, a 4 e a 5? Porque são as mais cobradas em concursos públicos, inclusive a número 4 aqui, ela tem um nome, ela chama modus tollens, tá certo? Se no seu edital aí está escrito modus tollens, é esse assunto aqui. Então, o que a regra 4 fala? Na condicional. A condicional é um pouco diferente, eu não posso apenas trocar a ordem. Se eu tiver uma frase do tipo, P, condicional Q, ou seja, se P, então Q. Eu troco a ordem, mas nego as duas partes. Eu não posso só trocar a ordem. Eu vou trocar a ordem, inverto, nego e nego. Né? É um macetezinho, né? Essa regra 4 é uma das que mais cai. Na condicional, qual é a equivalência clássica da condicional? Chamado modus tollens. É o inverte, nega e nega. Tá certo? Dá um exemplo para mim, Anderson. Vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma frase assim, Se João é cuiabano, então João é mato-grossense. Vamos supor. Se João é cuiabano, então João é mato-grossense. Vou abreviar aqui, tá? Mato-grossense. Beleza. O que essa regra fala? A regra P, condicional Q, inverte, nega e nega. Tá certo? O
que essa regra manda eu fazer? O que ela fala para eu fazer? Inverter a ordem das proposições simples e negar as partes, negar cada proposição. Então ficaria, se João não é mato-grossense. Se João troca a ordem e nega o símbolo da negação. Além de inverter, nega. Se João não é mato-grossense, vou abreviar. Então, inverto também. Estava no começo, vai para o fim. Então, João não é cuiabano. Galera, aqui olha, o que nós temos? Nós temos a forma simbólica sendo traduzida na forma verbal. Beleza? Na forma escrita, na forma da frase. Então isso é uma regra, isso vale, lógico, eu dei um exemplo muito significativo aqui, mas vale para qualquer bobagem. Imagine que ele deu uma frase sem sentido nenhum. Se ele fala assim, ó, se a Maria lava roupa, então o tamanduá é amarelo. Como que eu poderia fazer? Inverte, inverte, nega e nega. Se o tamanduá não é amarelo, então a Maria não lava roupa. Beleza? Inverte, inverte, nega e nega. Essa é a primeira regra da condicional. A gente chama, né, se for específico aí no seu edital tem um nome, modus tollens, equivalência. O que eu estou dizendo? Se a primeira frase é verdadeira, a segunda também será verdadeira. E vice-versa, também vale. Se ela for falsa, a equivalente dela também será falsa. Ela não perde o valor. Essa é a ideia, tá? Mas existe uma outra regra aqui, que pode ser cobrada, que é a regra número 5. A regra número 5 também parte de uma frase condicional. Em outras palavras, ela também começa com uma frase que traz o conectivo se, então. Qualquer coisa que traga o conectivo se, então. Beleza? Eu tento a primeira regra, que no caso é a regra 4, para condicional. A primeira regra da condicional. Se eu não encontrei alternativa como resposta, eu posso aplicar a segunda regra como possibilidade de resultado. Então vamos lá, eu apliquei, não obtive resultado, eu posso aplicar a outra. Eu posso aplicar essa regra número, voltar nela lá, ó, número 5. O que a regra número 5 diz? A condicional pode ser trocada pela disjunção. Então aqui exige uma troca de conectivo. Ó. Condicional, que é a flecha, troca pela disjunção, troca pelo ou. Desde que eu faça o quê? Ó? Aqui eu não troco a ordem da frase, a ordem permanece a mesma. Eu nego só a primeira proposição. Então a primeira proposição é negada, mas a segunda é mantida. Você não vai fazer nada com a segunda. Mas o fundamental aqui é a troca do conectivo condicional pelo conectivo de junção. Ou seja, o se então é trocado pelo ou. Vamos lá. Vamos supor que eu fiz a frase de novo. Ó. Se João é cuiabano, então João é mato-grossense. Vamos supor que eu parti da mesma frase. Se João é cuiabano, vou abreviar. Então, João é mato-grossense, certo? Fiz lá o inverte, inverte, nega, nega, só que eu estou fazendo a prova de múltipla escolha, não apareceu nenhuma alternativa, igual eu fiz anteriormente, não apareceu nenhuma que trouxe. Se João não é mato-grossense, então João não é cuiabano, aplicando o inverte, inverte, nega, nega, não apareceu alternativa. E aí eu tenho uma outra possibilidade? Tenho. Eu tenho a regra número 5, que troca a condicional pelo ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Então vamos lá. O se, então, já não aparece mais nas alternativas que eu vou procurar. O se, então, dá lugar para um ou. É isso aqui, ó, o ou. E eu nego a primeira. Eu nego a primeira. João é cuiabano, fica João não é cuiabano nesse caso. Ou, e a segunda eu não faço nada, a segunda eu vou repetir. João é mato-grossense. O que eu estou dizendo? Que essa é equivalente dessa também. São duas regras diferentes. Fiz o inverte, inverte, nega e nega. Não obtive resposta, eu posso trocar a condicional pelo ou, negando a primeira e repetindo a segunda. Isso são as duas regras de equivalência que mais caem em concurso público, tá certo? Que mais caem em concurso público, galera. Então é muito importante lembrar essas duas. Se cair a equivalência na sua prova, pode ter certeza, vai cair regra 4 ou regra 5. Agora deixa eu falar de um detalhe para vocês. Vamos lá. Deixa eu aplicar um detalhe aqui. Percebam que eu acrescentei aqui uma observação na regra número 5. A observação, ela não é uma regra nova. Eu fiz questão aqui de não nominar ela como uma regra nova. Não numerar ela como uma regra nova. Por quê? Porque é a mesma regra.
Só que ela é feita de lá para cá. Então o que eu quero dizer é, se a condicional na regra 5, a condicional pode ser trocada pelo ou, que é a adjunção, se eu tenho no enunciado, se ele me dá uma frase que tem o ou, que tem a adjunção, eu posso fazer também a troca pela condicional. Então é daqui para lá e de lá para cá. A regra 5 fala que eu troco a condicional pelo ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Será que eu posso fazer o inverso? Eu posso trocar o ou pela condicional? Posso. Fazendo o quê? A mesma regra. Negando a primeira e mantendo a segunda. Então não é uma regra nova essa observação, é a mesma regra. Só que ela é de lá para cá. Aqui eu troco o se então pelo ou. Aqui eu estou pensando que o enunciado me trouxe uma frase que tem ou, que tem disjunção. E as alternativas trazem condicionais. Então eu posso trocar a disjunção pela condicional com a mesma regra, negando a primeira e repetindo a segunda. Mesma regra. Então vamos lá, vamos aplicar uma frase. Imagine que ele deu assim, ó. João é músico ou Pedro é advogado. Beleza? E aí eu quero uma frase, ele pede para mim uma frase que seja equivalente a essa. Alternativas. Todas as alternativas trazem condicionais. Ou seja, eu posso trocar o ou pelo se então? Posso. A observação me diz o seguinte. O ou pode ser trocado pela condicional, desde que eu negue a primeira frase e repita a segunda. Então é a mesma regra, só que de lá para cá. Então eu vou trocar o ou. O ou já não aparece mais. O que vai aparecer no lugar do ou é se então. É a condicional. Vou negar a primeira. Vou falar se João não é músico. Se João não é músico. Ó, exige a negação da primeira. A regra exige a negação da primeira. E a regra? Se é regra, tem que ser aplicada. Se João não é músico. Aqui não troca a ordem, tá? Então, a segunda eu mantenho. Pedro é advogado. Professor, não tem sentido nenhum. Tem sim, galera. Regra de negação, se você jogar na tabela verdade, essa frase, considerar ela verdadeira, colocando na tabela verdade, essa frase também ficaria verdadeira. É a tabela verdade que mostra as condicionais, só que para evitar as equivalências. Só que para fazer prova, eu não vou ficar construindo tabela verdade. O que eu vou fazer? Vou aplicar as regras, beleza? Então essa é a observação da regra número 5. Não é uma regra nova, é a mesma regra 5, só que aplicada de lá para cá. Condicional troca por ou, então o ou também troca por condicional, desde que eu aplique a mesma regra. Que regra é? Negar a primeira e repetir a segunda, tá certo? E essa regra aqui é a número 6, ó. Número 6, tá certo? Tem um erro de digitação. Ó, nunca vi cair em concurso público isso aqui, tá? Nunca vi. Fica como desencargo de consciência. Eu acho que se cair, eu acredito muito que se cair, cai regra 4 ou 5. A regra 6, ela trata da bicondicional. A bicondicional pode ser trocada por duas condicionais. Bicondicional Q pode ser trocada por uma condicional na mesma ordem e uma condicional na ordem contrária. Então é condicional, conjunção, condicional com a ordem invertida. Nunca vi cair em concurso. Tá certo? Vamos lá. O que vai cair realmente regra 4 e 5. Vamos aplicar em exemplos. Primeiro exemplo. Uma afirmação equivalente a afirmação: se bebo, então não dirijo. Ficaria como? Então vamos lá, vamos trabalhar essa frase. Se bebo, vírgula, então não dirijo. Galera, o que tem que ficar claro aqui, é o conectivo que está sendo usado. O conectivo se então, no caso. O se então é a condicional. Qual é a primeira regra da condicional que eu vou pensar? A condicional, PQ, não importa se é maiúsculo ou minúsculo aqui, inverte, nega e nega. Então fica QP com a negação. Inverte, nega e nega. Então, outras palavras, aquela parte final vem para o começo, a parte do começo vai para o final. Só que olha o que acontece. Se então, na regra 4, mantém o se então. Se então não some, é o mesmo se então. Só que eu inverto, ali está não dirijo. Se eu negar o não dirijo, porque a regra manda eu inverter, negar e negar. Se eu negar, ele já está negado. O que acontece com uma coisa que está negada e eu nego de novo? Ó, cancela a negação. Duas negações em raciocínio lógico ganham a força de uma afirmação. Nós falamos o seguinte:
em raciocínio lógico, negar duas vezes é afirmar. Então nessa regra aqui, ó, nessa regra 4, o inverte, inverte, nega e nega, na prática ela vai ficar assim, ó. Se já existe uma negação na frase original, ela some. E se não existir a negação, você acrescenta. Então onde estava escrito não dirijo, como eu vou ter que negar de novo pela força da regra, fica dirijo. E onde estava bebo, aqui eu vou negar. Vai ficar não bebo. Então olha a informação nova. Se já existia a negação, e a regra é esta, ó, a regra manda negar novamente, inverte, inverte, nega e nega, só que já tinha a negação. Na parte que já tinha, eu tiro. Por quê? Porque negar duas vezes é afirmar do ponto de vista da lógica. E onde não tinha? Onde não tinha, eu acrescento. Então a frase fica, se dirijo, então não bebo. Se dirijo, então não bebo. Qual a alternativa? Vamos ver. Se dirijo, então não bebo. Se dirijo, então não bebo. Alternativa certa, letra E de elefante. Tá certo? Qual a informação importante dessa questão? Informação importante é, quando existe a negação, e eu aplico a regra 4, pelo fato da regra 4 mandar aplicar a negação novamente, já existindo a negação aplicando a regra 4, nego de novo, quer dizer que o não é cancelado. Então, onde já existiu o não, ele some. E na parte que não existia, professores? Se tiver uma parte que não existia não, onde não existia, ele aparece. Então, você acrescenta o não na parte onde estava afirmativa e retira o não da parte que estava negativa. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a questão número 1, exemplo número 1, letra E, a nossa alternativa. Vamos para a próxima. Pessoal, agora vamos fazer duas questões assertivas de uma maneira mais rápida, levando em consideração que a regra ela pode ser olhada apenas do ponto de vista da fórmula e pensada aqui diretamente na forma verbal, na forma escrita, sem precisar fazer muito rodeio, tá? Fazendo de uma maneira mais objetiva. Olha só. Segunda, as proposições. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E, se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. Ele diz que essas frases são equivalentes. Certo ou errado? Galera, primeiro, essa primeira frase aqui, ó. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, se apegue ao verbo, prender. E depois, então a operação agarra não será bem sucedida. Não ser bem sucedida. Então, se eu aplicar a equivalência dessa frase, esse verbo prender tem que ir para o final da frase. E esse será bem sucedida, ou não será bem sucedida, tinha que ir para o começo da frase, porque é o inverte, inverte, nega e nega a regra, lembra? Tá? Já que a frase não perde o se então, ó, que ele compara, a que ele usa como comparação continua tendo se então. Então se ela continua tendo o mesmo conectivo, só pode ser o inverte, inverte, nega e nega. O modus tollens, entende? PQ, negação do P, negação do Q, negação do P. Que é essa aqui, ó. P condicional Q é negação do Q, negação do P. Professor, por que não pode ser a outra regra? Porque a outra regra troca o conectivo se então pelo ou. E aqui está o mesmo. Aqui ele está comparando, tem o mesmo conectivo. Tá certo? Então qual é o problema da frase? Por que está errado isso aqui, já adiantando? Está errado. Por quê? Aqui está escrito se o delegado não prender. E aqui está escrito se o delegado prender. Esse prender e o não prender está certo, inclusive. Porque se eu negar, realmente vai sumir esse não. Mas qual é o problema? É que esse verbo teria que ter sido mandado para o fim da frase, e ele continua no começo. Ele estava no começo e continua no começo. E a regra é, inverte a ordem. Olha lá, no final o verbo era será bem sucedido ou não será bem sucedido, não tem problema. E aqui continua sendo, ó, no final o mesmo verbo. Qual é o problema? Por que está errada essa frase? Porque ele não trocou a ordem. Tá certo o fato de ter retirado o não. Nessa tem o não, nessa não tem. A gente acabou de ver na questão anterior que eu teria que ter retirado o não mesmo, né? Quando ele já tem originalmente. E eu aplico a regra manda eu aplicar outra vez o não, cancela. Então, de fato, ele tirou o não daqui, na frase que ele comparou. Mas qual foi o erro? Que ele não trocou a ordem. O prender estava no começo, continuou no começo, tinha que ter ido para o final. Então tá errado esse item. Errado, a número 2 é assertiva, né? De certo e errado.
Então tá errado por quê? Porque ele não trocou a ordem das declarações. A ordem deveria ter sido trocada e ele não trocou. Ele tirou o não, tá certo, tiraram o não, mas ele não inverteu a ordem, tá certo? Tá errado, portanto, o item. Item número 2, errado. Número 3. Caso a proposição se embasa a promover ações de educação ambiental, então a população colaborará para a redução da poluição nas águas. Então, caso essa frase seja verdadeira, a proposição se embasa não promover ações de educação ambiental, então a população não colaborará para a redução da poluição nas águas. Também será verdadeira. Esse item é mais interessante, antes de tudo, pelo fato dele não ter usado o termo equivalência. Ele não fala claramente assim, ó, essa primeira frase é equivalente a esta segunda frase. Ele dá isso de uma outra maneira. Ele fala assim, ó, essa primeira frase que eu apresentei é verdadeira. E essa segunda frase que eu apresentei também será verdadeira? Certo ou errado? O que isso significa? Quando ele fala que uma é verdadeira e a outra também é verdadeira. É justamente o conceito de equivalência. Então ele está pedindo implicitamente aqui, ele não está deixando claro, mas ele está pedindo o conceito de equivalência. Em outras palavras, ele está dizendo, essa frase é equivalente a esta. Por que ele disse isso? Porque ele falou que o valor da primeira era igual ao valor da segunda. Ou seja, se a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira também, significa que elas são equivalentes entre si. Então eu posso esquecer esse negócio de ser verdadeiro e trocar essa ideia pela frase equivalente, pelo fato das frases serem equivalentes. A pergunta dele é essa, se as frases são equivalentes. Tá? E como que eu sei se elas são equivalentes? A primeira frase fala, se a embasa não sei o que lá, então a população não sei o que. E a segunda frase fala, se a embasa não promover, então a população não colaborará. Tá certo? Então as duas frases têm o se então. É a mesma regra da anterior. Se as duas frases têm o se então, e eu quero tratar do assunto equivalência, tendo se então nas duas frases, a única regra que poderia ser aplicada é inverte, inverte, nega e nega. E quando eu falo inverte, inverte, nega e nega, inverte a ideia da proposição. Por exemplo, a primeira ideia que era se embasa a promover ações de educação ambiental. E na outra frase, ele apenas negou isso. Ele falou, se embasa não promover ações de educação ambiental. Já está errado. Ele tinha que ter negado de fato. A primeira sendo afirmativa, a primeira sendo a embasa promover ações de educação ambiental, a outra deveria ser negada, só que trocada de ordem. Ela deveria ter pegado essa parte, a embasa não promover ações de educação ambiental, e colocado depois do então. Então a frase correta deveria ser assim, ó. A frase correta deveria ser: se a população não colaborará ou não colaborar para a redução da poluição das águas, então, aí troca a ordem, a embasa não promover, não promoveu, tanto faz, ações de educação ambiental. Então eu tenho que trocar a ordem dos verbos, a ordem das declarações. Não basta eu negar, eu tenho que negar e trocar a ordem. Então tá errado o item, tá errado porque ele negou, mas ele não trocou a ordem, ele teria que ter trocado a ordem. A frase correta deveria ser: se a embasa, falei errado, tá? Se a população não colaborou para a redução da poluição das águas, então a embasa não promoveu ações de educação ambiental. Essa deveria ser a frase correta, trocando a ordem, certo? Turma, o tempo do verbo também não importa, se levar o verbo para o futuro, para o passado, isso não importa. O importante é negar e inverter, tá certo? Vamos para o próximo item. Pessoal, vamos aqui para o último item deste assunto, equivalência lógica. Durante uma sessão no plenário da Assembleia Legislativa, o presidente da mesa fez a seguinte declaração, dirigindo-se às galerias da casa: se as manifestações desrespeitosas não forem interrompidas, então eu não darei início à votação. Essa declaração é logicamente equivalente a assunto equivalência. Então eu vou olhar as alternativas, múltipla escolha aqui, todas as alternativas trazem o sim então. Se todas as alternativas trazem o sim então, isso me induz a pensar de novo no inverte, inverte, nega e nega. Beleza? Então a frase era, ó, se as manifestações desrespeitosas não forem interrompidas, então não darei início à votação. Como a regra manda eu fazer isso aqui, ó, a regra manda eu inverter a ordem
das ideias lá, das proposições, e negar as duas partes, como a regra manda fazer isso, faça o seguinte, turma. Ó, a frase inicial já tem negações, então tira a negação. A negação daqui tira. Só que esse darei início, ou dar início, tem que ir para o começo da frase. E esse for interrompidas, não for interrompido, tem que ir para o fim. Então tem que procurar uma frase que traz assim, ó. Se o cara aí deu início à votação, então as manifestações foram interrompidas. Tá certo? Então eu retiro o não e troco a ordem. Então vamos procurar a alternativa, ó. Tem que procurar se foi dado início ou deu início à votação, então as manifestações foram interrompidas. Dentro daquela ideia de que se já tem o não na frase original, esse não tem que ser retirado. Se não tivesse, eu teria que acrescentar. Beleza? Então, se não tem, coloca. Se já tem, tira. Então, letra A. Se o presidente deu início à votação, então as manifestações desrespeitosas foram interrompidas. Pronto, já é essa. Já é a letra A. Ele tirou o não e trocou a ordem. Ó. Manifestações desrespeitosas foram para o final. Ó. Tá certo? E dar início à votação foi para o começo. Estava no fim, foi para o começo. Já é a letra A a nossa resposta. Tá certo? Então a alternativa certa é a letra A. Ele tirou os nãos e trocou a ordem aí das proposições. Beleza? Tranquilo, pessoal? Temos aí o nosso gabarito. Vamos para a próxima aula. Valeu?